Então, pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão do SSA 2 de 2022 e dessa vez falando sobre dilatação térmica, assunto que é recorrente nas provas do SSA. Antes da gente começar a resolver a questão, vamos fazer uma revisão sobre o que é dilatação. A dilatação é uma expansão nas dimensões do corpo devido ao aumento de temperatura. Então, quando um corpo ele aumenta de temperatura, as suas partículas ficam mais agitadas e elas vão precisar de mais espaço. E essa dilatação ela ocorre devido a essa necessidade de expansão das partículas do corpo. E a dilatação ela pode ser dividida em três tipos. Quais são elas? A primeira é a dilatação linear. E ela recebe esse nome de dilatação linear por causa de, nesse caso, a gente considerar que a dilatação ela vai ocorrer apenas em uma direção. Apenas em uma direção. Veja só, na prática isso não ocorre. Porém, a gente pode aproximar de que a gente vai ter aqui, nesse caso, apenas a dilatação no seu comprimento. Então, somente o comprimento do objeto vai variar. Então, geralmente a gente tem como exemplos disso bastão, um trilho do trem, por exemplo, e como eu coloquei aqui para vocês. Então, o que acontece? Você vai ter um bastão de um determinado material que tem um comprimento inicial, um tamanho dele inicial, e após sofrer uma variação de temperatura, ou seja, aquecer, ele for aquecido, aumentou a temperatura, as partículas têm mais energia, vão precisar de mais espaço, então elas se expandem. E sofreu aqui uma dilatação, um aumento no tamanho. Então a gente pode, a partir da dilatação, identificar que o comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial mais a dilatação. Esse ΔL a gente chama de dilatação, que é justamente o que cresceu. Um exemplo clássico, a gente tem aqui, eu coloquei essa imagem tirada da internet, de um trilho que foi feito com cálculo errado. Perceba que esse trilho ele entortou aqui. E por que ele entortou? Porque os trilhos eles precisam ter um espaço entre eles, para que quando haja dilatação, esse espaço seja justamente para essa dilatação. Então, quando o trilho de ferro ele esquentar, ele tem esse espaço para crescer. Se ficar um trilho no outro, um colado no outro, quando um aquecer, os dois aquecerem, né, os dois pedaços do trilho aquecerem, um vai empurrar o outro e vai ocorrer justamente o que aconteceu aqui nessa região. O trilho entortou. Então, um exemplo clássico aí de não atenção à dilatação térmica dos materiais, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Dilatação superficial. Aqui agora a gente vai considerar que vai haver duas direções. A dilatação vai acontecer em duas direções. Então você vai ter a dilatação assim e a dilatação assim. Então, na dilatação superficial, você tem agora uma dilatação em duas direções. E, consequentemente, não vai ser mais só o comprimento que vai variar. Agora, a gente vai ter uma variação na área. Perceba que antes, essa placa tinha uma área inicial e após a dilatação, o ΔA, ela ficou com uma área final maior. Então, a dilatação superficial, ela envolve áreas. Fique ligada nisso daqui. Ela envolve área, beleza? Dilatação linear envolve comprimento. Dilatação superficial envolve área. Bom, então se eu quiser saber a área final após a dilatação, a gente vai pegar a área inicial mais a dilatação superficial. A gente chama isso aqui de dilatação. Beleza? Foi o quanto cresceu. Um exemplo clássico disso são as cerâmicas instaladas nas residências, nas casas, nos prédios. Então, quando você vai instalar uma cerâmica, você precisa deixar um espaçozinho entre as duas placas de cerâmica. Você já deve ter percebido isso. E colocado um material ali diferente para justamente amortecer esse crescimento, que a gente chama de rejunte, né? Então, esse espaço é justamente para evitar que em um dia ensolarado, por exemplo, em um dia quente,
essa placa esquente e ela vai se dilatar, ela vai crescer. E ao crescer, ela vai, e se não tiver espaço para onde ela crescer, vai acontecer aqui uma rachadura. Beleza? Isso é muito comum acontecer em locais de cimento batido. Aparecem rachaduras por causa da dilatação de diferentes regiões desse cimento batido, e aí você forma as rachaduras, beleza? Por isso que o ideal é revestir o piso da casa com cerâmica e deixando o espaço ideal entre as cerâmicas. Vamos para a próxima dilatação, e agora nós temos a dilatação volumétrica. O nome já diz tudo, pessoal. O que é que vai variar? O que é que vai mudar agora? É o volume. Por que que vai mudar o volume? Porque agora a gente vai ter uma dilatação nas 3 dimensões. Então a gente vai considerar que todas as 3 dimensões estão variando. Então você vai ter um aumento na altura, você vai ter um aumento na largura e você vai ter um aumento no comprimento. E consequentemente você vai ter um volume inicial e um volume final após ele ser aquecido, sofrer uma variação de temperatura. O volume final ele vai ser igual ao volume inicial mais a dilatação volumétrica. Esse ΔV aqui é chamado de dilatação. Dilatação volumétrica, beleza? E um exemplo bem interessante disso é na hora de abastecer o carro. É uma dica até para a vida de vocês. Abasteçam carros em períodos de baixa temperatura. Por quê? Se você procurar abastecer o carro perto de meio-dia, no horário em que o sol ele tem maior radiação, né? Ele envia maior radiação, a temperatura está elevada, o que é que vai acontecer? Você vai comprar uma quantidade de gasolina, já que a gente compra em volume, a gente vai no posto e você bota lá 10 litros de gasolina. Você vai comprar uma gasolina dilatada, uma gasolina que sofreu uma variação de volume causado pela variação de temperatura. Então, consequentemente, você vai estar comprando uma quantidade maior, só que quando a temperatura baixar, essa quantidade vai ser menor devido à dilatação. Claro que a diferença é muito pouca, mas para o preço da gasolina que está hoje, né, qualquer economia é muito bem-vinda. Então, procure abastecer ou de manhã, quando a temperatura está elevada, ou no período noturno, beleza? Para não ser traído pela dilatação volumétrica, tá bom? Vamos lá, vamos resolver nosso problema agora. Agora que a gente já fez uma revisão. Mas antes, vamos ver as fórmulas que calculam os 3 tipos de dilatação. Professor, vai ter 3 fórmulas? Não, não vai ter 3 fórmulas. É uma fórmula parecida. A gente vai usar só os termos adequados para cada tipo de dilatação. Então, o objetivo da gente é encontrar a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente quer uma fórmula que encontre para cada um deles. O que é que vai acontecer? A dilatação ela vai depender do tamanho inicial do objeto. Então, se a gente está falando de dilatação linear, ela vai depender do comprimento inicial. Se a gente está falando da dilatação superficial, vai depender da área inicial. E se a gente está falando de volumétrica, vai depender do volume inicial. Então, observe que para os 3 casos, nós temos algo parecido, ou seja, dilatação linear, dilatação superficial e volumétrica, dependem do tamanho inicial. Eu vou colocar aqui só inicial, beleza? Bom, a dilatação também vai depender do material. Então, para materiais diferentes, você vai ter dilatações diferentes. E isso do material vai ter uma grandeza que vai medir isso, qual que vai dilatar mais, qual que vai dilatar menos. A gente chama isso de coeficiente de dilatação. Então, o coeficiente de dilatação vai ser um para cada tipo de dilatação aí. Então, você vai ter o coeficiente de dilatação linear, que a gente representa pela letra alfa. A gente vai ter o coeficiente de dilatação superficial, que a gente representa pela letra beta. E a gente vai ter o coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente representa pela letra gama. Então, a gente vai ter aqui, para cada tipo de dilatação, olha só, a gente vai ter o coeficiente de dilatação, beleza? Lembrando, alfa é o coeficiente de dilatação linear, beta é o coeficiente de dilatação superficial e gama é o coeficiente de dilatação volumétrico, beleza? E por fim,
É evidente que vai depender da variação de temperatura, ou seja, quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação. Então a gente sempre vai ter aqui, nos três casos, a variação de temperatura, beleza? Observe que as fórmulas são parecidas, a gente só usa o que está variando. Então, se o linear está variando o comprimento inicial, dilatação, coeficiente de dilatação linear. Superficial, área inicial e coeficiente de dilatação superficial. Volumétrica, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica. E a variação de temperatura. Tranquilo? Observe que em nenhum momento eu falei sobre tempo. Então, isso é uma pergunta que pode aparecer na sua prova. Então, o tempo ele não influencia na dilatação. Você não tem um tempo envolvido nas fórmulas. Então, isso é uma observação muito importante que você tem que levar para a prova. O tempo não influencia a dilatação, beleza? Então, o tempo não influi na dilatação. Fica ligado nisso que pode aparecer na sua prova, beleza? Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é em relação ao coeficiente de dilatação. Você tem aqui três coeficientes diferentes, alfa, beta e gama. Existe uma relação entre eles. Por que essa relação é importante? Porque geralmente em questões você vai ter o alfa para encontrar o beta, ou você vai ter o alfa para encontrar o gama. Então a gente vai ter que saber a relação entre eles. E é muito comum você esquecer, mas a gente tem uma dica agora. Vamos lá. Você vai colocar, para encontrar a relação entre eles, você vai colocar os três iguais. Então alfa igual a beta igual a gama, beleza? Então a gente vai colocar uma igualdade. Eu quero achar essa igualdade. Só que essa igualdade não é simples assim. Tem uma regra, tem uma fórmula matemática, tem uma demonstração matemática aqui por trás. Mas basicamente você vai poder lembrar dividindo pela quantidade de dimensões que aquele coeficiente varia. Então o coeficiente de dilatação linear varia quantas direções? Só uma. Então você vai dividir o alfa por 1. O superficial varia quantas dimensões? 2, então você vai dividir o beta por 2. E o gama, que é o volumétrico, ele varia 3 dimensões, então você vai dividir por 3. Então, basicamente, você tem aqui a fórmula para converter os coeficientes de dilatação alfa, beta e gama. Beleza? Então, bora agora para a nossa questão. A questão do SSA diz o seguinte: uma casca esférica A de raio 10 centímetros, então é uma casca esférica de 10 centímetros de raio, tem uma esfera maciça em seu interior de raio 5 centímetros. Então você tem um raio, você tem uma esferinha menor e uma casca esférica ao redor dela aqui, beleza? Cuidado nessas informações. Vamos aprender aqui como tirar informações do texto, porque às vezes você só consegue tirar informação do texto se ela estiver assim bem na sua cara, como está ali o raio, né? Mas tem informações que vêm nas entrelinhas e você precisa saber tirar isso. Então vamos lá. Sabendo, quando vier com o nome sabendo, já sabe, alguma coisa que você vai precisar. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, então é o alfa. Vamos anotar aqui, ó. Alfa. De quem? Da casca esférica A. Então é o de A. Olha essa palavra. Ele está dizendo para você igual. Bota o sinal de igual. Olha só. Vamos ver o texto e vamos ver a fórmula que eu coloquei matemática. O coeficiente de dilatação linear da casca esférica A foi exatamente, eu transformei de texto para expressão matemática. 8 vezes menor. Quando ele fala 8 vezes menor é porque vai ser dividido por 8. Então é alguma coisa que vai ser dividido por 8. Menor que o quê? Menor que o coeficiente de dilatação linear. Então é outro alfa. E de quem, pessoal? Da esfera B. Pronto. Essa relação vai ser muito importante. Se ele está dando isso, é porque vai ser importante. Vamos lá, eu vou só organizar isso aqui. Vou passar o 8 para lá, multiplicando. Aí vai ficar assim. 8 vezes alfa A é igual a alfa B. Isso aqui vai ser importante, tá bom? Ele está dizendo que o coeficiente de dilatação da esfera B é 8 vezes o coeficiente de dilatação da esfera A. Beleza? Coeficiente de dilatação linear. Agora vamos para a pergunta. Podemos afirmar que em um aquecimento do sistema interior de 27 Kelvin, o volume do espaço entre as esferas, presta atenção, o que é que vai acontecer? Ele está dizendo que o sistema vai ser aquecido. Se ele vai ser aquecido, ele vai sofrer uma dilatação. E ele já está falando aqui de volume, então vai se tratar de uma dilatação volumétrica. Um cuidado que a gente tem que ter é que somente B é uma esfera maciça. Então a dilatação volumétrica ela vai acontecer nessa esfera maciça,
do jeito que a gente aprendeu. A casca esférica, que está por fora, ela não tem preenchimento dentro, ela é só aquela fina camada ali que forma uma esfera. Mas na física, a gente já percebeu, a gente já determinou que sendo só a parte espessa, né, a parte vazia, também vai dilatar como se fosse algo maciço ali, certo? Então isso é importante para a prova, é um conceito que ela cobrou internamente, que você tem que entender que tanto a esfera maciça B quanto a casca esférica que não é preenchida, elas vão ter uma variação no volume, a dilatação volumétrica. A esfera B normal, a esfera A casca esférica A, ela vai dilatar como se fosse maciça, beleza? Então você vai ter uma dilatação na esfera B e você vai ter uma dilatação na esfera A, como se fosse uma dilatação volumétrica, né? Lembra? Beleza. Só que a pergunta dele é o seguinte: o volume entre as esferas. Então ele quer saber o que vai acontecer com esse volume aqui entre as esferas. E aí, se você olhar as alternativas, dobra, quadruplica, vai a zero, reduz a metade, não se altera, a gente tem três possibilidades. Quais são as três possibilidades? Esse espaço ele pode aumentar, o volume ali pode aumentar, ele pode diminuir, ou ele pode ficar do mesmo jeito, não acontecer nada. É isso que ele está querendo saber. Vai aumentar, vai diminuir ou vai permanecer igual, beleza? Claro que ele pede ali em termos ali de duplicar, quadruplicar, mas é mais ou menos isso. Como é que a gente faz para resolver esse caso? Bom, basicamente a gente vai ter que encontrar quanto a esfera B cresceu, quanto o volume da esfera B cresceu, quanto o volume da esfera A cresceu, e a gente vai fazer uma comparação. Comparando esses dois, a gente chega na pergunta. Então eu vou comparar esses dois e se eu comparar eles, eu vou chegar justamente na minha pergunta, beleza? Eu vou conseguir saber por quê. Se a esfera B crescer mais que a esfera A, esse espaço vai diminuir. Se a esfera A crescer mais que a esfera B, esse espaço vai aumentar. Agora, se as duas crescerem a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, meu objetivo aqui vai ser calcular justamente qual é essa dilatação da esfera B e qual é essa dilatação da esfera A. Vamos para lá? Vamos resolver? Vou pegar aqui outro slide. Observe, eu tenho aqui o desenho e a primeira coisa que a gente vai relembrar é o volume de uma esfera, porque a gente precisa do volume inicial. Então, eu tenho que relembrar como é o volume de uma esfera. Vocês lembram como é que calcula o volume de uma esfera? O volume de uma esfera vai ser 4π sobre 3 vezes r ao cubo. Essa é a fórmula que calcula o volume. Então, o volume da esfera A, o volume inicial da esfera A, vai ser 4π sobre 3 vezes RA ao cubo. E da esfera B, vai ser, o volume inicial da esfera B, vai ser 4 sobre 3 π RB ao cubo. Beleza? Outra coisa interessante que a gente precisa saber, a fórmula. Eu já mostrei para vocês como que calcula a dilatação, fórmula da dilatação volumétrica. Como é a fórmula? Vocês já sabem? Vamos lá, vamos relembrar? ΔV é igual a volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Beleza? Aí qual porém? Eu não tenho esse coeficiente de dilatação volumétrica, mas ele me deu o linear. Então eu vou precisar relembrar aqui para vocês, eu vou fazer aqui no cantinho, qual é a relação entre o linear e o volumétrico? Qual é a relação entre os coeficientes? Como é que eu acho de um para o outro? Vamos relembrar? Eu pego o alfa e divido por 1, porque o alfa é linear, só é uma direção. Igual ao gama e divido por 3, porque o gama é volumétrica e eu tenho 3 dimensões variando. Então, eu posso dizer, então, fazendo um cruz credo aqui, esse vezes esse, 3 vezes alfa é igual ao gama. Então, é só eu substituir aqui, aí vai ficar assim. ΔV é igual a VO vezes 3 alfa vezes ΔT. Pronto. Agora, vamos calcular as dilatações. Vamos calcular a dilatação para o corpo A, para a esfera A, para a casca esférica A, e vamos calcular a dilatação para a esfera B. Vamos lá. ΔVA, que é a dilatação da esfera A, vai ser o volume inicial da esfera A, que é quanto? 4π RA ao cubo dividido por 3 vezes 3, ó, já vai dar para cancelar ali, alfa A vezes ΔT. Já vou cancelar o 3 aqui, 3 em cima aqui, 3 aqui, e aí vai ficar assim, ó, ΔVA, dilatação da esfera A, igual a 4π
vezes o raio A. Quanto vale o raio A? O raio A vale 10. Então vai ficar 10 elevado ao cubo vezes α vezes ΔT. Então, o ΔVA é igual a 4π vezes 10 ao cubo. É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10 dá 1000. Então, é 1000 vezes α vezes ΔT. Bom, não vamos substituir os valores ainda, porque a gente quer fazer uma comparação com B. Então, vamos olhar logo para o B e depois a gente compara. E vai dar para saber quem variou mais, quem variou menos, e aí já dá para chegar na resposta. Então, ΔVB, ou seja, variação de volume, dilatação volumétrica da esfera B, vai ser o volume inicial, 4 vezes π vezes raio de B ao cubo, dividido por 3, vezes 3 vezes αB, 3 vezes o coeficiente de dilatação da esfera B, vezes ΔT. O 3, do mesmo jeito, vai dar para cancelar. O 3 vai dar para cancelar. E eu vou substituir os valores. Então, o ΔVB é igual a 4π vezes o raio da esfera B. Quanto vale o raio da esfera B? Vocês lembram? Vale 5. E outra agora. Como eu quero comparar a dilatação de A e da dilatação de B, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aquela relação que a gente encontrou. Vamos voltar aqui para ver? Olha aqui ela, a relação, ó. 8α igual a αB. Ou seja, o coeficiente de dilatação linear B é igual a 8 vezes o A. Então eu vou substituir isso daqui, ó. Vou trocar aqui, ó. 8 vezes αA. Beleza? Eu fiz só uma substituição. Foi porque isso que ele me disse na questão. Beleza? Vezes ΔT. Agora a gente vai fazer ΔVB igual a 4π vezes 5 ao cubo. É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Vezes 8 vezes αA vezes ΔT. Pessoal, se você fizer essa conta aqui, ΔVA e ΔVB tá bem parecido, ó. 4π, αA, ΔT, ΔT. A gente só precisa ver essa conta aqui, ó. Quanto é 125 vezes 8? 125 vezes 8 é 1000. Ou seja, pessoal, o que é que a gente conclui? A gente conclui que ΔVA é igual a ΔVB. Em outras palavras, eu estou dizendo que os dois sofreram a mesma variação. ΔVA é igual a ΔVB. A gente acabou de chegar nessa conclusão. Então, qual foi o resultado do aquecimento desses dois? Ou seja, pessoal, não aconteceu nada. O volume continuou o mesmo. A diferença do volume continuou a mesma. Por isso, a resposta correta é a letra E. Não se altera. Era uma questão demorada, mas não tão complicada assim. Basta você ter domínio do conteúdo. E para isso você precisa estudar. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e fica ligado que vai vir mais questões do SSA para você, beleza? Então é isso. Até o próximo.